A paz do Senhor, irmãos, mensagem de Deus para a sua vida que se encontra em Levítico capítulo 6, versículo 1. O sacrifício pelo pecado voluntário. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que tendo achado ou perdido, ou negar com falsos juramentos, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou que depósito que lhe foi dado, ou a pedido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e isso acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação. Para a oferta pela culpa trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Aqui nesta palavra vem nos falando sobre o sacrifício pelos pecados voluntários. Aqui nesta palavra vem nos ensinando que nós temos que entender, que nós temos que entregar a oferta diante do Senhor, para que o Senhor venha nos perdoar de todas as coisas erradas que nós fizemos desse mundo, que nós fizemos diante de Deus através da palavra, através de todos os sacrifícios, de todos os pecados voluntários. Para que Deus venha perdoar, nós temos que entregar um sacrifício vivo diante do Senhor, um sacrifício para que Ele venha nos perdoar de todas as nossas falhas, de todas as nossas transgressões, de tudo que nós fazemos de errado, porque nós sempre pecamos, nós sempre fazemos coisas que desagradam aos olhos do Senhor, e Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso Senhor que nos perdoa, que recebe todo o nosso sacrifício. Nós temos que entregar na congregação, nós temos que levar na igreja, no templo, para que Deus venha aceitar o sacrifício, para que Deus venha aceitar o sacrifício que nós fazemos diante dEle, todos os dias da nossa vida. Por isso que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E falou mais ao Senhor a Moisés dizendo, que Ele responde a nossas palavras. Levítico capítulo 6, versículo 2 fala: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, aos penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo. Aqui nesta palavra vem falando sobre quando algumas pessoas pecar em ofensa diante do Senhor Jesus, diante de Deus, pecar e ofensar, fazer diante do Senhor. Temos que mesmo que reconhecer, mesmo se a pessoa se reconhecer que fez algo que desagradou aos olhos do Senhor em ofensa,
e ainda mais contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou ainda diante do seu próximo pecar, roubar, destruir e não ajudar o seu próximo, essa pessoa vai ser lançada fora diante da presença do Senhor. Essa pessoa vai ser desconhecida diante do Senhor, porque não fez algo que agradou aos olhos de Deus, porque não fez algo que agradou aos olhos dos homens e de Deus. E Deus, ele não aceita esse tipo de pessoa. Deus não aceita pessoas que não faz ajuda ao próximo, que não ajuda aquela família. Levítico capítulo 6, versículo 3. O que tendo achado o perdido e regar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Ainda vem dizendo, ou fazer alguma coisa que desagrada, que perdido, fazer desagradando aos olhos do Senhor e desagradando aos olhos dos homens, e não ajudando, falando com falsos pensamentos, falsas testemunhas, com falsas palavras, diante destes homens, diante destas pessoas, deixando essas pessoas no fundo do poço cada dia mais, com falsidade e com pensamento de injuridamente, não estão ajudando ao próximo. Essas pessoas vão ser lançadas fora da presença do Senhor. Essas pessoas vão ficar distantes da presença do Senhor, porque essas pessoas não estão ajudando ao próximo, porque essas pessoas não querem saber de ajudar. Aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra, de um ensinamento, de um estudamento, para estar na presença do Senhor. Ou fizer alguma outras coisas de todas em que homens costumam pecar. Ou fazer outras coisas que os homens costumam pecar. Os homens estão, se os homens estiverem acostumados, é porque não quer mais saber de reconhecer os pecados. Não quer saber de pedir perdão a Deus. Não quer mais reconhecer diante do Senhor que se pecam, que faz algo desagradável aos olhos do Senhor. Isso não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Nós temos que reconhecer, como Levítico capítulo 6, versículo 4. Será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquia, ou que depósito que lhe foi dado, ou reperdido que achou. Aqui nesta palavra está nos falando, será que todas as pessoas que tiver perdido o pecado, que tendo pecado e ficado culpado pelo restituirá tudo aquilo que fez de pecado? Se essas pessoas que pecam, que essas pessoas que fazem algo pecador, se reconhecer e entrar na presença do Senhor e restituir tudo aquilo que pecou contra as pessoas, o Senhor vai aceitar. O Senhor vai receber do alto céu. E ainda diz mais, aquilo que roubou, extorquiou, ou que depósito que lhe foi dado, perdido que achou. Se essas pessoas fazer tudo isso e entregar, o depositar tudo aquilo que foi roubado, como entregado como achou diante daquelas pessoas, o Senhor vai receber, o Senhor vai aceitar, o Senhor vai perdoar essas pessoas, o Senhor vai perdoar cada um, porque Deus, ele é Deus de perdão, porque Deus é Deus de perdoar o próximo. Deus, ele perdoa cada um de nós, e nós temos que entender que o perdão de Deus é maravilhoso, é perfeito em nossas vidas, e é por isso que a palavra de Deus, ela é maravilhosa.
Levítico capítulo 6, versículo 5. Ou tudo aquilo que sobre jurou falsamente o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentarás a quinta parte, aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta pelo pecado, pela culpa. Ou tudo aquilo que foi, que sobre, que jurou falsamente, e o restituirá, Deus ele vai aceitar todas as ofertas desse tipo de pessoa. Deus ele vai aceitar todas as ofertas dessa pessoa. E Deus vai perdoar. E Deus vai entregar para essa nação, para essa pessoa. E Deus vai restituir tudo aquilo que foi roubado, foi destruído diante dessas pessoas. E ainda falo mais, por inteiro. E ainda isso acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence lhe o dará no dia da sua oferta pacífica. O entregará diante daquela pessoa e Deus vai aceitar. E Deus ainda vai acrescentar a quinta parte de tudo que foi perdido, de tudo que foi roubado, de toda a palavra que foi de falsamente. Tudo isso vai ser entregado diante daquelas pessoas que foi roubado. E ainda vai entregar, ainda vai receber a quinta parte de tudo que foi feito, de tudo que foi falado diante dessas pessoas. E Deus vai abençoar cada um. E Deus vai abençoar cada pessoa, cada dia mais. Esta é a palavra que eu venho trazendo no seu coração nesse dia de hoje. E eu acredito que Deus é Deus de bênção, Deus de resposta. Levítico capítulo 6, versículo 6. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação. Para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. E por sua oferta pela culpa, trará um carneiro sem defeito. Trará diante daquele homem, ou diante do sacerdote da congregação, um carneiro sem defeito, um carneiro perfeito, um carneiro que não esteja errante, que não esteja nenhum da sua corpo quebrado, que venha estar sempre inteiro. Esta é a palavra que eu venho trazendo na sua vida, é a palavra que Deus está nos ensinando. E quando a gente entregamos uma oferta a Deus, temos que ser a oferta perfeita, a oferta que não tem nenhuma mancha, conforme a tua avaliação. Para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. Pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote vai receber essa oferta. O sacerdote vai receber esta palavra, essa oferta. E ele vai entregar ao sacerdote, ele vai entregar ao Senhor Deus. E Deus, imediatamente, Deus ele vai perdoar todas as ofertas, todas as culpas, todas as manchas de pecado, todas as palavras de falsidade vai ser lançada, vai ser entregado a Deus. E Deus vai responder através dessa oração, através dessa palavra, através disso que foi entregado aqui na mão de Deus. Porque quando a gente entregamos na mão de Deus, eu creio que Deus vai responder. Levítico capítulo 6, versículo 7. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor e será perdoado de de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpado. E entregará na mão do Senhor, e tudo que tiver feito de pecado, e tudo que foi feito de erro, Deus ele vai perdoar. Deus ele vai receber e vai perdoar. E ele vai entregar na mão do Senhor. E Deus vai falar com ele para entregar para aquela pessoa. Porque Deus aceitou o pecado, Deus aceitou a oração daquela pessoa. Deus aceitou a oração do sacerdote, da congregação.
E Deus fala para os povos de lá fora, que fizeram pecado, que falaram coisas com falsidade, com pensamento falso. Mesmo como eles reconheceram e entregaram na mão do Senhor, Deus ele perdoou. Deus vai perdoar a cada um. Deus vai perdoar a cada pessoa. E Deus vai levar a sacerdote. Deus vai levar ao templo do Senhor. E Deus vai falar para aquele homem ali: eu recebi o pecado e eu aceitei e eu entrego na mão do Senhor. E Deus vai perdoar cada um de vocês. Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é amigo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tua e tua casa servirá ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre. Amém?